Olá, sou o professor Orlando e nesta aula irei explicar um pouco como funciona um chatbot. Então, primeiro vamos a uma definição. Um chatbot é um aplicativo usado para conduzir conversas de bate-papo por texto ou por conversão de texto em fala. Normalmente é utilizado para simular discussões e interações semelhantes às humanas. E o chatbot, assim como qualquer produto envolvendo inteligência artificial, ele passa por etapas. Então, a primeira etapa é a etapa do protótipo, da prova de conceito, que é o que nós estamos fazendo aqui nesta aula. Após essa etapa, tem a etapa de validação com usuários iniciais. Depois da validação, passa por uma etapa de produção, onde se pensa em escalabilidade, custo e monitoramento, para depois termos a fase de manutenção, onde aí vem feedbacks, melhorias e retreino do modelo. Então vamos à prática do nosso primeiro chatbot utilizando a LLM da OpenAI. Para esse projeto, iremos utilizar a biblioteca LangChain do Python. Além disso, precisamos criar uma chave de acesso à plataforma da OpenAI. Então, no caso, já tenho uma conta criada aqui. Estão vindo em Dashboard. Nós podemos aqui, por exemplo, clicar em Uso ou API Keys. E aqui nós podemos criar uma nova chave secreta. Então, essa chave foi recém-criada. Eu teria que copiar ela e colocar no meu arquivo com o nome .env. Então temos aqui o VS Code aberto, tá? Tem um arquivo de requirements e tem o arquivo .env aqui. Então é aqui que nós colocaremos a chave gerada. Então agora eu vou criar um ambiente virtual para não instalar as bibliotecas que são requeridas na máquina mesmo, no sistema operacional. No caso, eu estou criando um ambiente virtual chamado venv e agora irei ativá-lo. E agora irei instalar todas as bibliotecas que estão no arquivo requirements.txt. Muito bem, feita a instalação do nosso ambiente, vou vir aqui no nosso VS Code e vou criar um novo arquivo. Chatbot V1 e vamos lá. Aqui ele não encontrou as dependências, pois eu tenho que selecionar qual ambiente eu quero. Vindo aqui no nosso venv, procurar o Python que está nessa ambiente virtual. From LangChain OpenAI, import chat OpenAI. Muito bem. Feito isso, eu preciso carregar
a nossa chave de acesso. No caso, esse arquivo aqui, que tem .env, eu iria copiar cp.env para .env. Aqui eu já tenho um arquivo .env, que é esse arquivo aqui. Ó. Esse arquivo não pode e não deve ser compartilhado no seu projeto, no seu GitHub, tá? Visto que esta é a chave de acesso sua para a plataforma da OpenAI. Feito isso, vamos lá. Vou criar aqui uma string, uma pergunta. Uma pergunta simples. O que é FATEC? E vou pedir para o nosso chat responder. Vou criar aqui uma instância de chat. E quero que isso venha num texto resposta. Chamo o método invoke. Passando nossa pergunta 1. E vou dar um print no nosso texto resposta. Vamos rodar essa aplicação. Aqui deu um erro de chave de acesso. Agora sim. Agora deu certo. Eu fiz uma cópia do conteúdo de env, onde tem a nossa chave de acesso, para .env, e rodei aqui e apareceu, né? Então apareceu aqui esse conteúdo, tá? Que é a resposta que o ChatGPT me deu para a pergunta o que é FATEC. Então seria a mesma coisa que eu pegasse essa pergunta e fosse perguntar para ele o que é FATEC. Muito bem, mas esse chat ele é limitado ao que o modelo da OpenAI, o modelo da LLM já possui. Ele não é capaz de responder outras perguntas um pouco mais específicas. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta sobre o vestibular da FATEC. Então, qual o período de inscrição para vestibular 2025? Vou colocar essa pergunta aqui e quero somente a resposta, não todo esse conteúdo de uso de tokens. Então só quero só o conteúdo. E aqui a resposta dele: desculpe, não posso fornecer informações atualizadas sobre eventos futuros. Então, por quê? O modelo que nós estamos usando, ele foi treinado, não tinha o vestibular da FATEC 2025 ainda. Ele não tem essa resposta. Deixa eu tentar uma outra pergunta um pouco mais específica. Quais as disciplinas do primeiro semestre do curso Inteligência Artificial da FATEC Rio Claro? Essa pergunta é bem específica. E vamos colocar aqui a pergunta 3 e vamos ver a resposta dele. Olha aqui que interessante, ele não tem exatamente todas as respostas
e ele deu uma alucinada aqui. Então eu coloquei fundamentos da computação, matemática aplicada, lógica da programação, e ele foi colocando o que ele achou que seria conveniente para esta pergunta, certo? Muito bem, como o primeiro chatbot usando os recursos da OpenAI, funcionou, mas ele não está redondinho para os nossos modelos, para o nosso contexto, né? Para o nosso cliente, que seria o vestibular FATEC. Então nós iremos utilizar uma técnica chamada RAG, né? Então é uma técnica que combina a recuperação de informações e a LLM para gerar um texto apropriado. Então eu preciso alimentar esse modelo com informações que são pertinentes ao meu cliente, no caso, o vestibular FATEC. Então, esta imagem aqui é uma representação do que seria um RAG. Tá? Então, seria, eu tendo a pergunta, ele vai pesquisar em documentos que eu tenho como base de conhecimento, tá? Para daí sim ele conseguir ter uma resposta um pouco mais assertiva para as questões do nosso cliente. E para fazer isso, nós precisamos fazer uma técnica chamada embedding. O que seria isso? Seria representar palavras ou frases como vetores de valor real, tá? Para que a máquina possa processar esse valor, essas informações, tá? E ter a informação assertiva. Tá? Então, vamos fazer uma prática aqui, onde vamos criar nosso primeiro embedding. Fecha o nosso chat. Aqui um embedding.py e vamos lá para a biblioteca from LangChain OpenAI import OpenAI embedding. Se eu tiver dúvidas sobre como funciona essa biblioteca, nós podemos consultar a documentação. Então vem aqui e temos, por exemplo, as integrações de OpenAI, mais informações sobre embedding. Primeiro faço o carregamento da chave. E aqui uma instância do embedding da OpenAI. Então vou mandar ele fazer o embedding de uma palavra, FATEC, e vamos ver como que ele vetorizou esta palavra, o tamanho desse vetor. Então, vamos rodar aqui. Opa, ele não achou a função len. Então olha que interessante, ele gerou um vector aqui, um embedding a partir da palavra FATEC. Tá? Então ele é um vetor com 1536 posições. Vou rodar aqui com a opção "-i", para a gente poder brincar e observar aqui como está funcionando isso. Então, por exemplo, o vector na posição 0 é um número float. Na posição 1 também é outro número e assim por diante. Ou seja, a partir desta query, desse valor, ele fez esse processo de que nós chamamos de embedding.
como que ele verifica este valor comparado a outros? Vou fazer um avaliador aqui. Então nós temos aqui o predict 0, que é o score de distância entre FATEC, a palavra FATEC, e a própria palavra FATEC, né? Então, um score bem alto aqui. Predict 1 é a diferença entre a distância entre a palavra FATEC e ensino superior. E aí nós podemos ver, né, a questão do embedding em ação, né? Porque esta é a base que será usada para que o nosso chat encontre a resposta no nosso conteúdo. E agora nós vamos pegar o nosso conteúdo, ou seja, o que a gente tem de informação em relação ao vestibular da FATEC, tá? E fazer um processo que nós chamamos de chunking, ou seja, eu vou pegar o conteúdo e dividir em unidades menores de blocos, com pequenas frases ou parágrafos, para depois tentar a recuperação a partir dessas informações. Então, no processo de chunking, ele literalmente lê os dados e quebra em pedaços, e esses pedaços serão utilizados para a busca posterior. Então, aqui uma exemplificação de como funciona isso. Então, dada uma certa pergunta, nesse processo de embedding, ele gera isso num armazenamento em vetores, né, como nós vimos, e aí todo o conteúdo, né, ele já está mapeado, né, num banco específico. Então vamos criar esse database para buscas específicas. Então criamos um create database.py. Então aqui nós vamos importar um diretório de PDFs. Então, nesse diretório de PDFs aqui, onde está em Docs, nós temos o projeto pedagógico do curso de IA e o projeto pedagógico do curso de ESG. Vamos importar o Chroma, que é o database específico para esse cenário. O embedding da OpenAI.
Com a execução desse código, ele criou uma pastinha db, onde tem o conteúdo do nosso docs, né? No caso os dois arquivos PDF, nesse processo de embedding. Nós podemos também incluir outras fontes. Por exemplo, nesse diretório aqui, docs, além dos dois PDFs com os projetos pedagógicos, eu criei aqui um resumo.txt. Então agora eu vou refazer essa etapa aqui, carregando, além dos dois arquivos do projeto pedagógico, carregando também esse arquivo TXT com um resumo previamente preparado. Então repare que há vários tipos, há vários formatos de carregamento. Por exemplo, de web, texto, chat do Telegram usando a API. Então, tem várias opções de fazer esse carregamento de dados para fazer o processo do embedding. Então, apaguei o diretório e agora eu vou criar novamente. Aqui faltou uma biblioteca, então vou fazer a instalação do Beautiful Soap. Então, com essa biblioteca Beautiful Soap, nós conseguimos fazer busca também a fontes externas, por exemplo, o site do vestibular da FATEC. Agora sim, ele rodou e temos um DB, um database com mais informações sobre o nosso cliente, no caso, o vestibular da FATEC. Além do resumo feito previamente e os dois projetos pedagógicos, tá? Ele fez uma pesquisa também no site do vestibular da FATEC. Feito isso, nós podemos criar a nossa segunda versão de chatbot. Tá? Nós temos aqui a nossa primeira versão, nossa V1, que está fazendo busca apenas na LLM da OpenAI. Então agora eu importo o Chroma, que é o banco de dados. Vou importar o Shaft Prompt Template. E o Chat OpenAI, que nós já usamos na primeira versão. Então aqui nós temos o nosso chatbot na versão 2. Então aqui está isolado nesse pergunta bot uma função que nós mandamos a pergunta. Então aqui as três perguntas que nós tínhamos inicialmente. E aí o pergunta bot ele recebe essa string com a pergunta e devolve um prompt. Tá? Então como é que ele faz o prompt? Ele busca, tá, nesse database do Chroma carregado, né, que nós já fizemos o embedding, busca por similaridades com a pergunta. Se ele não achou nada, ele vai mostrar não encontrei a resposta e dá um return. Caso contrário, ele vai buscar, tá, todos os chunks que ele achou, concatenar numa base de conhecimento e gerar aqui o nosso
prompt, tá? E retornar aqui para a função, tá, principal, o prompt. Com esse prompt em mãos, nós vamos chamar o OpenAI, né? Então vamos aqui sem nenhuma mudança, tá, nele, sem nenhuma mudança de temperatura, ou seja, se ele vai ser mais criativo ou não na resposta. E a gente vai chamar o modelo, tá, invocando aqui, passando esse prompt e ter a resposta, tá, para essa pergunta. Semelhante ao que nós fizemos no primeiro chat, mas agora com esse processo, tá, utilizando a base de conhecimento que já foi previamente alimentada. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha que interessante que agora para a pergunta 2, qual o período de inscrição para o vestibular? Agora ele soube responder, que o período de inscrição vai de 15/9 a 7/11. Vamos ver a primeira pergunta, se ele consegue responder. A primeira pergunta, ele, assim como no modelo sem o treinamento, ele já tinha respondido também, que é o que é a FATEC. E agora vamos à pergunta 3, para ver se ele vai saber responder essa pergunta 3 aqui, que é quais são as disciplinas do primeiro semestre. Então, no caso aqui, ele foi mais assertivo no modelo, porque aqui ele já trouxe quais são as disciplinas realmente do primeiro semestre do curso Inteligência Artificial. Então, vindo aqui no projeto pedagógico do curso, nós temos aqui as disciplinas do primeiro semestre são essas: projeto de execução, linguagem de programação e empreendedorismo. Aqui ele foi bem mais assertivo desta vez. Então, como funcionou esse processo desse chatbot? Feita a pergunta, tá, ele verificou nesse database, que nós estamos utilizando o Chroma DB por enquanto. Ele passa os conteúdos relevantes que ele encontrou nos chunks, tá? E ele montou um prompt, tá? Utilizando o prompt template para passar para a LLM, e ele foi muito mais assertivo em achar a resposta. E por hoje é só. Então, para esse modelo inicial, nós utilizamos essas bibliografias. Caso tenha alguma dúvida, basta nos procurar na FATEC de Rio Claro. Até mais!